De volta agora aos assuntos de Brasília, mais um encontro internacional do presidente Lula. O chanceler alemão Olaf Scholz desembarcou na capital federal para uma reunião bilateral que marca a volta das operações do Fundo Amazônia. A repórter Paula Lobão acompanhou e tem os detalhes. O presidente Lula recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz no Palácio do Planalto. Os dois subiram a rampa e então deram início à reunião que durou a tarde e abordou uma série de temas de interesse comum. Os dois líderes foram enfáticos ao dizer que não concordam com a guerra na Ucrânia e reafirmaram o desejo de paz. Lula ressaltou que o Brasil está à disposição para sentar à mesa de negociações e ajudar para que o conflito, que está perto de completar um ano, chegue ao fim. Não é possível no século XXI a gente está vendo uma guerra que a gente não sabe nem por que essa guerra existiu. Ou seja, uns dizem que é por causa da OTAN, outros dizem que é por causa da entrada na União Europeia, outros dizem que é por causa do terreno da Ucrânia que a Rússia quer ocupar. Então é preciso ter alguém na mesa de negociação. E aí eu acho que os nossos amigos chineses têm um papel muito importante, muito importante. Eu, se for a março na China, como está previsto uma viagem, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o presidente Xi Jinping. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada. Mas eu continuo achando que quando não quer, Deus não briga. É preciso que queiram paz. Um dos pontos altos do encontro foi o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, tratado pelo governo Lula como prioridade. De acordo com o presidente Lula, se as conversas seguirem avançando, pode ser que até o final desse semestre o Mercosul tenha de fato um acordo comercial com o bloco europeu. A Alemanha é o quarto país que mais exporta para o Brasil. Vamos trabalhar de forma muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. Ele não pode ser feito tal como ele está lá. Nós vamos tentar mostrar ao lado europeu o quanto nós somos flexíveis e queremos que os europeus mostrem para nós o quanto eles serão flexíveis. Depois da reunião no Palácio do Planalto, os líderes seguiram para um jantar no Itamaraty. Nelson Kobayashi, a Alemanha vem se aproximando do Brasil, isso é positivo? Quais as intenções? Isso é positivo, aliás, é esse tipo de encontro que a gente espera para o Brasil, né? É essa relação diplomática que a gente espera para o Brasil. É muito melhor que o presidente Lula se encontre e inicie relações diplomáticas com a Alemanha do que com estados governados por ditadores, por exemplo. Melhor ter uma relação com a Alemanha do que com a Venezuela, melhor ter uma relação com a Alemanha do que com Cuba. Essa relação, essa conversa aconteceu, claro, eles concordam num discurso contra a guerra, aliás, é natural que isso aconteça, mas o presidente Lula tem que tomar cuidado nessa crítica muito incisiva, porque lá na Europa, com a Alemanha aplicando sanções à Rússia, teve um prejuízo em razão do fechamento do gasoduto russo para a Alemanha, gerando uma insegurança energética importante. O Brasil não está muito em condições de entrar nessa disputa, não, porque depende muito da Rússia, em especial em relação aos fertilizantes, né, que foi conseguido aí pelo presidente Bolsonaro na visita que ele fez ao presidente Putin. Enfim, a gente tem também que se preocupar com essa intenção russa de financiar o Fundo Amazônia. Não existe nada muito gratuito, há algum interesse em troca, mas de qualquer forma é importante para o Brasil receber sim essa doação, porque vai ajudar a manter um meio ambiente sustentável, que é um compromisso do governo brasileiro. Schelp, nos últimos anos houve muita discussão em relação ao Fundo Amazônia, que o Brasil não teria recebido dinheiro. Será que a situação agora muda? Bom, assim que o presidente Lula foi eleito, né, os países que eram tradicionais doadores do Fundo Amazônia declararam que pretendiam retomar os repasses. Inclusive, há agora novos candidatos a também participar com doações. O interesse alemão, o interesse do governo alemão, um deles, claro, é, obviamente, também relacionado ao consumo interno, ou seja, a preocupação interna dos alemães. Quem já morou na Alemanha, conhece a população alemã, sabe que a questão ambiental é de suma importância para eles, inclusive levando muitas vezes a decisões erradas dentro do próprio país, como a decisão de começar a desativar
as usinas nucleares, né? Algo que, inclusive, deixou a Alemanha mais vulnerável à questão energética em relação à Rússia depois que começou a guerra na Ucrânia. Então, é muito importante, porque naquele período em que o governo Bolsonaro, por exemplo, estava contestando os dados do INPE, houve toda uma discussão e aí aparecia que no discurso, pelo menos, o Brasil não estava mais preocupado com a questão ambiental. A gente lembra que os consumidores alemães fizeram grandes boicotes a produtos brasileiros. Então, é óbvio que o governo alemão está em sintonia com a sua população e com a sua preocupação. Esse é um dos fatores, obviamente. Em relação à guerra na Ucrânia, a postura do governo Lula, nesse caso, não é diferente, não é muito diferente, pelo menos, da postura que foi adotada pela diplomacia no governo Bolsonaro, que foi uma postura de considerar, inclusive em votações e instâncias multilaterais, que aquela invasão era uma invasão que violava o direito internacional, mas que era preciso buscar uma saída negociada para o conflito e não com sanções. É basicamente, em linhas gerais, a mesma postura que a diplomacia lulista está fazendo agora.